Olá, boa noite, pessoal. Abri agora aqui uma live surpresa que eu não tinha programado. Tô aqui no consultório, acabei de fazer o último atendimento agora. E aí a cabeça tá borbulhando de ideias. E nesse monte de ideias aí, nesse brainstorm de ideias, eu falei, deixa eu abrir agora, conversar agora. Porque eu trouxe aqui para vocês hoje um assunto que é muito importante para mim. Boa noite, pessoal, bem-vindas, bem-vindos. A gente vai conversar sobre a respiração enquanto um veículo de integração do corpo, né? É um assunto que é importante para terapeutas em geral. A galera da psicologia corporal já estuda isso há muito tempo, terapeutas integrativos também, e os fisioterapeutas eles estudam isso muito do ponto de vista biomecânico, postural, às vezes até respiratório, porém não incluem nesse estudo as perspectivas integrativas. E o meu desejo aqui com vocês, boa noite, Ju. E o meu desejo aqui com vocês é conversar sobre o que é essa perspectiva integrativa na fisioterapia. O que a Daniela está falando? Que fisioterapia integrativa, que fisioterapia bioenergética, que fisioterapia emocional é essa, né? A gente ainda não tem nenhum nome oficial, a gente não tem uma categoria oficial para falar sobre esses estudos. E eu tô aqui dando nome para vocês de fisioterapia bioenergética, fisioterapia bioemocional, porque eu sou uma fisioterapeuta com formação em uma psicoterapia corporal, uma formação de 4 anos, 5 anos quase, na verdade, em análise bioenergética. E aí uma coisa que eu gosto de falar bastante com vocês é que o Brasil é riquíssimo nessas escolas. A gente tem professores que são referência para o mundo nesse conhecimento de terapias integrativas, né? O que é esse lugar dentro da gente em que de fato existe uma conexão entre o soma, o corpo e as nossas emoções, né? Que lugar é esse? O que isso tem a ver com respiração? Por que a respiração ela pode ser um veículo integrativo? Ela pode ser não. Ela provavelmente ela é o caminho necessário para muitas e se não para todas as integrações. Boa noite, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Estou trazendo um tema aqui que é muito importante. A primeira vez que eu escrevi esse título, a respiração como veículo integrador do corpo, foi em 2010, quando eu tentei um mestrado na Unicamp. Eu tinha acabado de chegar no Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares, tinha conhecido o professor Nelson Felice, que trabalha com as PICs, né, com as práticas integrativas e complementares, e uma entusiasta da análise bioenergética, né, uma fisioterapeuta que já tinha passado por uma especialização de ortopedia na Unicamp, por 2 anos de especialização em ortopedia pela Santa Casa de São Paulo. Eu já tinha feito o RPG do Felipe Suchá. Eu estava fazendo na época uma pós-graduação em acupuntura. E eu tinha uma certa obsessão na época, boa noite. Eu tinha uma certa obsessão na época de entender os aspectos emocionais do corpo. E aí, onde que eu ia encontrar isso, né? Assistia muita aula de psicologia, conversava muito com os meus professores de psicologia, tive na minha graduação de base 6 disciplinas obrigatórias de psicologia. Mas para mim era tudo impalpável, o papo era viagem, não conectava com o corpo, era uma teoria deslocada da prática que eu podia ver, que eu podia sentir. E não tinha um elo
que humanizasse o processo, não tinha uma teoria fundamentada que me trouxesse essa conexão de fato, né? E aí, em 2007, eu encontrei um livro do Alexander Lowen, A Espiritualidade do Corpo, em que eu descobri que, na verdade, não era um livro que se tratava de espiritualidade. Para o Lowen, a espiritualidade do corpo significa um corpo vivo, um corpo que respira bem, um corpo que está liberado de grandes e intensas tensões crônicas musculares, que significa, para psicologia corporal, um corpo um pouco menos neurótico, um corpo que respira bem, um corpo que deixa a sua energia fluir livremente, tá? E foi daí que eu embarquei na análise bioenergética. Eu li o livro em um dia. Eu já tinha pesquisado no Google, descobri uma ótima escola de formação perto de mim, aqui em Americana, o Ligari. Me matriculei num curso de introdução, e do introdução eu já fui para a formação de 4 anos em psicologia corporal. Esses 4 anos me chamaram, me levaram a ser coordenadora de um curso também, do Ligari. Então, quando eu encerrei a minha formação, eu repeti o curso inteiro, mais 4 anos, porque o assunto é um assunto profundo, o assunto ele é um assunto complexo, ele não é um assunto de respostas rápidas e simples, porque a gente está falando de subjetividade, da complexidade do ser humano no corpo. No corpo. E aqui, só para provocar um pouco esse tema, a nossa proposta, a minha proposta, é a gente desconstruir radicalmente frases como: a dor é psicológica, não tá doendo de verdade, ela não melhora porque não quer. Porque essas frases são absurdamente rasas, não científicas, tá? Tóxicas, mas às vezes elas servem para um profissional de saúde tirar o corpo fora e falar: eu fiz tudo o que eu podia, ela não melhorou porque ela não quis, tá? E a minha provocação aqui, ela é uma provocação muito amorosa, para que a gente olhe para esse lugar e que a gente olhe para essa musculatura e a gente pense o seguinte: não é possível que um corpo com uma densidade de tensão muscular, com uma densidade de contração crônica, que tem uma postura completamente desviante, que não está respirando direito, que você vê que a pessoa está se arrastando na vida, não é possível que um profissional de saúde não encontre uma justificativa plausível no modelo científico biomédico tradicional e delegue ao paciente a responsabilidade de não melhorar. Porque tá na nossa cara, tá evidente, tá no tom de voz, tá nas histórias que essas pessoas contam, que tem muita coisa por trás daquela musculatura, que tem muita coisa por trás daquele bloqueio muscular, e que esse bloqueio muscular, esse aumento de tônus crônico, ele faz um bloqueio importante dos padrões respiratórios. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tá dando para acompanhar aqui o raciocínio? Bem-vindos, bem-vindas. Eu já começo a live assim né? Qualquer coisa vocês vão me mandando questões aqui junto, tá bom? Que eu vou seguindo aqui. E aí, quando a gente olha para o bloqueio respiratório, a gente tem uma tendência, quem é um profissional da área da saúde, quem é fisioterapeuta, a gente vai olhar para um bloqueio mecânico, a gente vai olhar para uma disfunção em alguma vértebra, para um posicionamento inadequado, a gente vai pensar que movimento brusco que aconteceu, qual foi o esforço que essa pessoa fez, qual a postura inadequada que ela fez, porque carregou o filho de mau jeito, porque a mochila tá pesada. E aí a gente vai encontrar nesses discursos uma série de possíveis justificativas,
Mas essas justificativas, elas não preenchem completamente essa lacuna se a gente não enxerga o que está na nossa cara. E o que está na nossa cara é uma pessoa que de alguma maneira está em sofrimento. Esse sofrimento tem corpo. Esse sofrimento tem corpo. A história de vida tem corpo. E o que eu quero dizer com isso é que o corpo psicológico, o corpo emocional, o corpo psíquico não está em alguma esfera aleatória voando ao meu redor, que não impregnado dentro de mim, nessa matéria que eu pego, que eu toco, que eu corto, que eu sangro. Não tem outro lugar para o corpo psíquico estar na minha conexão, na minha experiência humana, que não habitando e decodificando essa imensidão de sinapses, de propriocepção, de sistema sensorial, né? De regulações complexas do nosso sistema nervoso central, né? Que não o nosso próprio corpo, tá? E mesmo quando a gente fala sobre mente, sobre função psíquica, a gente está falando de um organismo altamente complexo, que se regula constantemente a partir das sensações. E aí a gente começa a entrar num campo delicado, porque sensações, percepções, emoções, sentimentos, história de vida são objetos não quantificáveis. E aqui a gente cai numa grande cilada. E a grande cilada é: se eu não posso contar, se eu não posso materializar e se eu não posso reproduzir a minha hipótese, logo não tem comprovação científica. E aí a gente usa muitas vezes esse argumento do não ter comprovação científica, dado o modelo hegemônico de conhecimento, que é o modelo biomédico, como uma desculpa ou como uma afirmação que não existe nada de concreto e de real acontecendo com aquele paciente. Na minha opinião, isso é um viés metodológico autorizado por muitas instituições de pesquisa, tá? Esquizofrênico. Porque a partir do momento em que a gente estuda 5 anos de uma graduação sobre corpo, pessoas que são amputadas, pessoas que são traumatizadas, pessoas que são atropeladas, pessoas que desenvolvem todos os tipos de doenças autoimunes, etc, 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 etc. E depois de 5 anos, a gente não consegue olhar para essas pessoas e validar o sofrimento delas para além de pesquisas mensuráveis, eu acredito que a gente tem um grave problema esquizofrênico, tá? E essa provocação, ela é muito nesse lugar de por onde a gente faz esse resgate, tá? E aí, eu sou uma defensora da pesquisa, sou uma defensora também do modelo biomédico, para questões medicamentosas, para questões alopáticas, para estudos que dependem de pesquisas quantificáveis. Defendo o modelo biomédico como um modelo que coloca a gente numa linha de raciocínio clínico seguro e necessário, fundamental. Então, a gente tem que estudar bem essas pesquisas. No entanto, no que se trata a dados não quantificáveis, subjetivos, o modelo biomédico não tem a condição de responder a essas questões. E aí, não é porque o estudo está invalidado, mas é porque o método está incorreto. O método, o modelo teórico-metodológico de investigação, ele está incorreto, ele está insuficiente.
E aí a gente tem que fazer um amadurecimento das nossas pesquisas qualitativas a partir de colocar a subjetividade no centro da pesquisa em saúde. Se eu estou falando sobre saúde, a gente precisa trazer a subjetividade para um lugar sério de pesquisa. E aí eu estou falando toda essa questão aí para a gente começar a desmistificar essas questões em que tudo que é da ordem do sentir não é real, não é concreto, não é validado. E aí é um grande buraco que a gente cai e que a gente prefere às vezes não ver. Tudo bem? Seguindo esse caminho, a gente vai encontrar algumas linhas de estudo que são linhas que começaram a se desenvolver pela observação e pela constatação. E essas linhas começaram a ser descritas. Entre elas entra a psicologia corporal, que foi lá desenvolvida pelo William Reich. É uma linha que vem da psicanálise. Reich era psicanalista, só que o diferencial dele é que num determinado momento ele enfatizou o olhar para o corpo. E ele começou a entender que a gente tinha uma série de patologias, de doenças, de sintomas, de queixas que limitavam a nossa vida e que limitavam a nossa expressão na vida, a nossa potência na vida. E que essas questões elas eram construídas pela nossa própria cultura, pelas regras sociais, pelos sistemas de castração das próprias famílias, etc, etc, etc. Todo mundo aqui, em algum momento, já passou por essa discussão, tá? E aí ele vai e desenvolve todo um estudo da psicologia corporal, ele se torna um pai da psicologia corporal, e desses estudos, tinham outros psicólogos, psicanalistas importantes também além dele, que também falavam já de corpo, mas a partir dele nascem várias escolas de conhecimento, que são as chamadas neo-reichianas, a análise bioenergética é uma delas, a biossíntese, a biodinâmica, a vegetoterapia mais reichiana, o core energético, etc, etc, etc. E aí o meu convite para vocês é que quem for profissional de saúde se intere dessas formações, desse conhecimento, porque ele é sério, ele é científico e ele traz a subjetividade para o corpo. A subjetividade, as emoções, os sentimentos deixam de ser algo que está aqui numa nuvenzinha desenhada em cima da minha cabeça e passa a ser algo que está no meu corpo, que está impregnado dentro de mim. Estudos recentes, e aí quem acompanha os estudos de fáscia, os congressos internacionais de fáscia, um pouco do trabalho do Stephen Porges, que é um neurocientista que trabalha com trauma, o TRE do David Berceli, que trabalha também com trauma, liberação de estresse, a galera da neurobiologia, neurofisiologia. Quem está acompanhando isso, está vendo que essa galera já tem alguns anos, estão construindo essa ponte de informação. Há algum tempo atrás a gente falava sobre memória muscular, né, como uma memória que habita a musculatura. De um tempo para cá, a gente começou a falar que quem conduz na realidade esse tipo de lembrança, de informação, de sensação psíquica, que muitas vezes a gente sente através de um toque, né, ou de alguma coisa nesse âmbito corporal, é o tecido conjuntivo, são as fáscias, tá? Esses estudos ainda estão em desenvolvimento. Chega a microfisioterapia. A microfisioterapia vai falar bastante de tecido conjuntivo, mas ela vai ter uma visão também de detalhar pra gente o mapeamento de trilhos embriológicos. Então a microfísio ela vai começar a ver o que uma parte do corpo, uma célula que se diferenciou num fio de cabelo foi se diferenciar em alguma outra parte do corpo lá embaixo, por exemplo. E aí o que esses trilhos e essas camadas de informação elas estão ou não conectadas. Enquanto a gente não tinha uma explicação para muitas dessas coisas, atualmente com a neurobiologia, com a neurofisiologia, com a fisiologia do trauma, com os estudos somáticos, as psicologias somáticas,
esse desenvolvimento está acontecendo numa velocidade muito rápida e a gente está tendo o recurso hoje de explicar muita coisa fisiologicamente que o William Reich via lá na década de 30, tá? Independente disso... Oi, Nath! Que linda! Obrigada pela presença. Independente disso, que gostoso isso, né? Galera das couraças musculares. Independente disso, a gente vai ter o olhar para esse corpo que está na frente de vocês, para o corpo do paciente, para o corpo de vocês. E aí a respiração, ela entra num lugar muito especial. Inúmeras linhas integrativas já apontam que no momento em que a tensão da resistência psíquica diminui, para a pessoa às vezes ter acesso a um insight, enxergar alguma coisa que ela não podia ver, liberar uma dor que ela não conseguia liberar, desbloquear uma emoção que estava presa. No momento em que isso começa a ceder, automaticamente, simultaneamente, isso está acontecendo porque o sistema nervoso central está mandando uma informação de autorregulação em que o tônus muscular cede um pouco, e quando esse tônus muscular ele cede um pouco, diminui a barreira, diminui a defesa, aumenta a oxigenação, aumenta a circulação naquela musculatura. Esse músculo continua recebendo um aporte para continuar num estado de tá ali retomando uma troca metabólica, né? Porque se a gente tem um músculo altamente contraído, a gente tem todo um processo que interfere também de vasoconstrição, então a gente está aqui narrando um processo onde isso está sendo reestabelecido, a normalidade está sendo reestabelecida. E pensem aí com vocês, quando um músculo hipertenso, hipertônico, ele pode ceder, ele pode relaxar, é porque a gente está restaurando a segurança do corpo. E é aqui que acontece a cura. É aqui que acontece o desbloqueio da dor. É aqui que acontece, muitas vezes, um desbloqueio mais importante da musculatura, mas o desbloqueio de uma emoção, um desbloqueio que outras linhas integrativas vão chamar de bloqueio energético. Ok? Então, o bloqueio energético, para quem é da corporal, ele não é um bloqueio esotérico, ele é um bloqueio físico, que geralmente está associado a uma estase. No momento em que o corpo passou por esse processo, essa pessoa vai respirar mais profundamente. A respiração mais profunda, quando a minha barreira de defesa cede, permite que, se ali naquela hipertonia que estava acontecendo tinha uma emoção congelada, contida pela minha contração diafragmática, que desde cedo aprendeu que eu tenho que segurar o que eu sinto, que eu não posso respirar, não posso dizer nem que eu amo, fica tudo travado. Quando essa tensão que está sustentando essa tensão, e isso acontece via sistema nervoso central, via investimento altíssimo de energia do nosso sistema psíquico para que essa contração crônica seja mantida. Quando isso cede e a gente respira, o nosso corpo traz pra gente a emoção que estava bloqueada. E nesse momento pode vir uma tristeza, pode vir um choro, pode vir um soluço, pode vir uma raiva, pode vir alguma outra coisa. Ou pode simplesmente vir uma onda quente de calor e a gente vê ali o sistema nervoso fazendo e tomando frente um processo importante de autorregulação. O que é essa autorregulação do corpo? Essa autorregulação do corpo é a retomada de um padrão respiratório
mais saudável, que aconteceu, às vezes, porque foi feita uma manobra respiratória, desculpa. Se tocar de novo, vou ter que ficar desligando, porque agora eu não sei desbloquear isso. Muitas vezes, essa tomada veio porque alguém manipulou, pode ter sido um trust de osteopatia, de quiro, pode ter sido um toque em cima de um sistema facial, uma liberação miofascial que você pediu para a pessoa respirar e naquele momento cedeu. Mas nesse momento, o corpo daquela pessoa está informando para o terapeuta que ela recebeu aquela terapia. Ela está informando a respiração do paciente. Quando é retomada, ela está informando o fisioterapeuta que ela está recebendo a correção, que o corpo vai levar aquela correção para uma autorregulação, que aí no sistema conjuntivo vai ser e no sistema nervoso vai ser uma regulação que vai demorar aí algumas horas para acontecer, dependendo do tecido. Tem tecido que vai se autorregular em alguns minutos, tem tecido que vai se regular em 48 horas, tá? E tudo bem. O sistema nervoso te informou quando a pessoa respirou que ela aceitou a intervenção e desbloqueou. E aí, o terapeuta precisa estar preparado, ou menos saber, ou ao menos ter uma noção de que esse desbloqueio respiratório, ele é fundamental para a saída definitiva do sintoma, principalmente se o sintoma for a dor. E aí eu vou falar uma coisa para vocês que é da prática clínica, tá? E não é uma coisa minha, porque eu sei que tem osteopata que sabe disso, rolfista que sabe disso, uma galera da fascioterapia, galera da crânio-sacral, galera da microfísio, outros profissionais que atendem fisioterapia convencional já puderam observar que quando o paciente libera uma emoção na respiração, ele libera uma emoção e chora, provavelmente, ou o sintoma, se for dor, resolve quase que completamente, ou alivia demais. E o que aliviou demais? A energia que a pessoa estava investindo para sustentar e segurar a contração, ela cedeu. E o ceder é muito importante, tá? Quando a gente estuda lá o curso de coraças musculares, a gente vai ver que não é todo mundo que vai ter facilidade de ceder, que vai ter corpos que isso é mais simples, que vai ter corpos que isso é mais complicado, e vai ter corpos em que ceder é uma ameaça. Para os rígidos, ceder é um desafio um pouco maior. E tudo bem. Todo mundo aqui tem vários traços, todo mundo aqui vai ter um pouquinho de marca no anel ocular, no oral, no torácico da psicopatia, no abdominal do masoquista, mas também vai ter do rígido. E aí ceder a nossa musculatura e entregar o nosso pescoço pro terapeuta vai ser sempre um grande desafio para essas pessoas, tá? A yoga pode proporcionar essa liberação, então eu lembro que quando eu levava alunos, por exemplo, da saúde coletiva, do curso de fisioterapia, para praticar yoga, eu já tive aluno que chorou, eu já tive aluno que teve ânsia de vômito, que teve que sair da aula, eu já tive aluno que ficou com dor de cabeça. Por quê? Porque você está convocando aquela pessoa que está com o corpo estruturado, num padrão de contração muscular quase que em bloco. Então, por que a gente bloqueia a respiração do ponto de vista psíquico? A gente bloqueia a respiração para não sentir. A gente faz uma contração crônica do diafragma, mas não só do diafragma, de toda a musculação, de toda a musculatura em que participa todo o canal respiratório. A gente faz uma contração crônica, voluntária e involuntária, num ponto que isso fica muito crônico para segurar e não me deixar expressar alguma coisa que num determinado momento eu não pude expressar. Se isso acontece poucas vezes,
geralmente as pessoas se auto-resolvem com tranquilidade. Mas a questão é que no nosso processo de desenvolvimento, isso tende a acontecer repetidas vezes. Então, um lar mais violento, um lar mais autoritário, pais mais frios, pais agressivos, só deles chegarem perto dos filhos, os filhos cortam a respiração. O que é cortar a respiração? É se controlar, mas cortar a respiração também é diminuir a vida no próprio corpo. Porque se eu não respiro, e se eu vou me colocando cada vez mais numa respiração mais constrita, mais reduzida, e eu vou diminuindo a minha oxigenação nos tecidos para sustentar um padrão de rigidez congelada contra o medo. Então imaginem aqui um corpo que começa a se contrair por dentro para se retirar de uma experiência de medo. Tá? Imaginem essa cena. É muito investimento energético, é muito investimento psíquico, que acontece via contração muscular. Então é um absurdo quem é da área de cuidado e quem é da físio, quem é da fono, quem é de todas essas áreas, não achar que musculatura e tensão muscular é uma coisa, questões psíquicas e emocionais são outras. Porque elas estão internamente conectadas na nossa regulação de tônus, na postura que a gente tem e na postura que a gente adquiriu para a vida. Fator genético é fundamental, o espelhamento que a criança tem olhando os pais e imitando os pais é fundamental para o nosso esquema corporal, para o nosso aprendizado corporal, mas o que vai definir principalmente o grau de tensão crônica a ponto daquilo se tornar uma couraça muscular mais fixada são as experiências emocionais, culturais, sociais e afetivas da criança naquele meio. Quanto mais ela engole o choro, quanto mais medo ela tem dos pais, quanto mais ela contrai o diafragma, quanto mais ela tem que esconder a própria alegria para a criança, faz uma linha de condução muito importante para o que mais tarde a gente vai discutir sobre sexualidade. Então aquela criança que não pode mostrar para casa toda a vida, toda a alegria, toda a pulsação, vai fazendo uma contração também na região pélvica, e aí a gente vai ver mais pra frente as consequências disso na vida adulta, né? A gente vai ver na capacidade de ter prazer, na capacidade de ter uma descarga orgástica e outros quadros que podem se tornar quadros mais sintomáticos. A gente vai o tempo inteiro, todos os dias eu tenho alguém aqui me escrevendo sobre endometriose, porque é algo realmente que está muito intenso. E hoje a gente está conseguindo fazer uma conexão sobre esses estudos, né? O porquê que eu acho interessantíssimo quando vem falar para mim que a endometriose é idiopática. Aí você vai olhar para a história de vida da pessoa, é idiopática onde? Onde mais você quer uma justificativa para que essa pessoa tenha endometriose? De repente viveu uma vida tendo que fazer uma contração pélvica profunda. Tá? Ou para não mostrar que tinha uma sexualidade, poder se defender do meio, para não ser abusada, ou passando por abusos, né? Ou tendo uma relação muito complicada com esse feminino e com essa mãe, e acabando inconscientemente escolhendo se retirar dessa identificação, se retirar dessa pelve, se retirar do risco de ter uma pelve parecida com a pelve da mãe. Quantas histórias permeiam isso? E permeiam como? Pela contração muscular crônica. Tudo bem? Todo o engajamento neuromotor para que isso aconteça e todo o engajamento neuromotor contínuo para que isso se perpetue. Até que essa pessoa, num determinado momento, vai falar: não aguento mais, né? Pode procurar uma terapia, pode procurar um fisioterapeuta, pode procurar um fono. Quantas questões que eu tenho discutido com as minhas alunas da fonoaudiologia sobre as questões de alimentação, de deglutição, as anorexias, as compulsões, os vícios, né? Que tem essa ligação corporal somática com essa experiência de vida. Gente, vamos parar para pensar
olha o que a gente está falando e o que a gente está mostrando. Todo esse nosso eixo, né? Se a gente pegar todo o nosso tronco, de alguma maneira a nossa musculatura participa do nosso padrão respiratório. A gente vai ter os músculos acessórios da respiração, que deveriam estar realizando de 20% a 30% da função. A gente tem a musculatura do diafragma, que participa ali 70%, 80% da respiração, deveria. E a gente vê que pelo padrão de medo, pelo padrão de ganho de tônus para o meu sistema de defesa me retirar de situações de risco, eu inverto esse padrão respiratório, eu contraio o meu diafragma, eu passo a utilizar a musculatura acessória quase que como primária, tá? E aí dando já um input para a aula de sábado, com essa intenção de me autorregular, de segurar. Segurar o quê? Segurar o meu próprio contato com a minha própria vida. Porque num determinado momento da minha história, sentir aquela emoção profunda que o meu diafragma evitou era muito ameaçador. Pode não ser ameaçador para você hoje que é adulto, mas para quando você era pequenininho, criancinha, com certeza aquilo era extremamente ameaçador. Tudo bem, gente? Desculpa, né? Eu vou me empolgando, engatando a primeira e não saio da primeira, né? Tô voltando aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu voltar. Bom. Michele. Ah, Michele é Nutri. Que legal, Michele. Eu fiz uma live uma vez com uma nutricionista. Tá aqui na minha página do Insta. A gente abordou alguns temas de oralidade. Ela trouxe bastante informação importante. O nome dela é Sâmia. Ela é minha prima, maravilhosa. A nutrição, gente, tem um assunto ultra mega profundo quando a gente vai pensar nas questões alimentares, né? A fono também participa disso, assim, de um jeito genial. Bonita, que lindo. Ah, obrigada. Obrigada. Esse conhecimento, gente, que eu tô trazendo para vocês é psicologia corporal. É fruto da obra do William Reich, tá? Então, Freud olhou, desenhou ali um primeiro modelo psicanalítico. Reich era aluno dele, com 25 anos de idade já publicava com Freud, já escrevia com Freud, na Sociedade de Psicanálise de Viena. Num determinado momento, eles têm lá uma divergência teórica, eles têm uma divergência política, eles tomam rumos diferentes, mas o Reich continua dentro de um modelo psicanalítico, tá? E dele derivam essas outras escolas. E a importância dessa conexão que o Reich traz, que o Alexander Lowen traz, que o Pierre Hackus traz, tantos autores potentes, é esse olhar para esse corpo de fato integrado, em que a subjetividade, ela não só está presente, mas como ela é reconhecida como uma força muito forte, muito intensa, que faz essa nossa regulação do nosso sistema nervoso central, muitas vezes, dentro dos processos autônomos, tá? Então, hoje em dia, você tem muita gente fundamentando essas pesquisas, tá? Tô voltando aqui um pouquinho para ver se teve mais alguma coisa. Então, a gente falou da yoga. Eu tenho agora a Nath. Eu tenho agora passado pela experiência da terapia crânio-sacral com uma colega fisioterapeuta daqui de Campinas, a Bel. Acabei de chamar a Bel para fazer uma live sobre terapia crânio-sacral e coraças musculares, né? A gente quer fazer aí um diálogo dessa questão da integração. E eu tô, assim, muito feliz com o resultado no meu corpo, porque eu faço terapia, eu sou paciente de psicoterapia corporal, e é nítido que quando eu faço a sessão da crânio-sacral, além do meu corpo integrar, eu vou mais inteira para a sessão e me pipocam sonhos, sacadas, percepções. Eu dou muito mais conta de trazer para fora o meu mundo subjetivo com consciência, por uma técnica de toque, em que a terapeuta não precisa falar quase que nada, ela toca o corpo. E o meu corpo, na relação crânio-sacral,
é uma relação muito importante dentro da psicologia corporal, esse eixo crânio-sacral, né? Ele ajuda a gente a integrar. E aí, resgatando o nome que eu coloquei na live de hoje, a respiração como veículo integrativo do corpo, é uma técnica que você vê que quanto mais o corpo começa a fazer um processo psíquico e subjetivo de integração, mais integrada fica a respiração. Para concluir esse pensamento com vocês, vamos fazer um raciocínio oposto. Se você está tocando o teu paciente, não importa a técnica e experiência que você tenha, se o teu paciente naquele momento não está respirando, o corpo dele está te contando que ele está com alguma questão, alguma resistência de receber aquela terapia. Que seja mecânica, que seja física, que seja psíquica, que seja emocional. A gente tem que parar para investigar, tá? Quem fez formação clássica do Philippe Suchard, tá? Que nem é exatamente o modelo mais atual que eu gosto de discutir, mas quem fez a formação clássica do Philippe Suchard sabe que ele não evolui postura enquanto a respiração não estiver completa, enquanto a gente não tiver com uma respiração fluida torácica, que é permitida e autorizada pela musculatura do músculo escaleno. Tá? Então eu não evoluo o alongamento, eu não evoluo o desafio se o meu paciente não estiver respirando. Na hora que ele bloqueia a respiração, eu paro tudo que eu estou fazendo, eu trabalho em cima do desbloqueio. Se ele desbloqueia, é porque ele voltou, ele liberou espaço de tensão interno da cadeia inspiratória. Ele liberou esse espaço, e liberar espaço para o corpo significa dar permissão. Permissão para quê, Daniela? Para continuar aquilo que o terapeuta está propondo. Se o seu paciente saiu de chegou com dor, você fez tudo que você sabe, e ele saiu com o mesmo, você tem a sensação que ele está com o mesmo bloqueio respiratório, que ele não conseguiu restaurar a respiração dele, tem uma chance. Eu nunca sou definitiva com as coisas, tá? Até porque o corpo e a autorregulação do corpo é algo absurdamente fora do controle do próprio terapeuta, e a gente tem que saber disso com muita consciência e muita humildade. Mas se o teu paciente sai de uma sessão, chegou com dor, saiu com dor, sem respirar, tem uma chance que ele continue com dor. Se o corpo dele em casa, nas próximas 24, 48 horas, não construir a restauração da respiração, não tiver essa permissão, porque a restauração da respiração, ela não é algo que acontece pelo meu desejo voluntário, pelo desejo voluntário do paciente. Tem que ficar claro isso para vocês. Não é só uma questão de manobra, não é só uma questão de reposicionamento de vértebra, tá? A restauração da respiração é uma permissão interna do paciente que cedeu à estrutura de base que fazia o bloqueio original, seja mecânico, seja subjetivo, emocional, psíquico, energético. Ele deu a autorização, e quando ele autoriza, é automático o corpo buscar mais vida, é automático o corpo buscar mais ar. E aí, para fechar agora com esse convite maravilhoso do William Reich, o William Reich, ele é um grande vitalista, e eu comecei lá atrás, lá no comecinho, falando do limite do modelo biomédico, né? Eu não sou contra o modelo biomédico, sou a favor do limite biomédico, mas eu acho que enquanto pesquisador a gente tem que questionar, incluindo os modelos hegemônicos. Um limite do modelo biomédico é que ele realmente não só, ele é tão focado na quantificação que ele não olha, ele olha para a doença, ele vai quantificar a disfunção, ele quantifica as questões de disfunção e melhora. E aí os modelos salutogênicos, né, chamado modelo patogênico, que olha para a origem das doenças, né,
Então, não tô xingando aqui o modelo biomédico, não. Isso é dado dentro do conhecimento científico, tá? Mas em contrapartida a esse modelo, o modelo salutogênico olha para a produção de saúde. Produção de saúde é a capacidade que todo o corpo tem de se reorganizar diante de um estresse, diante de uma interferência, seja física, psíquica, emocional, tóxica, etc, etc, etc. Né? E aí, o vitalismo que o Reich falava é porque ele acredita que todo o corpo tem essa capacidade de restaurar, então, a própria vitalidade. E aí, é por esse motivo salutar que a gente faz um toque e a gente espera esse corpo se reorganizar de dentro para fora. Então, a osteopatia trabalha muito, às vezes, com esse sentido. A fascioterapia é sensível, né? A fascioterapia do Denis Bois, ela é sensível nessa escuta de quando o corpo abre por dentro e permite a abertura do tecido conjuntivo e da fáscia, né? A análise bioenergética, o tempo inteiro a gente está olhando para o padrão respiratório da pessoa, e eu sei que quando eu falo uma frase difícil, mas ela respira, é porque aquilo foi importante para ela e vai trazer produção de vida. Então a respiração continuamente ela vai estar a favor de um processo de integração do soma com a psique, do soma com o emocional, da energia que estava bloqueada numa contração muscular crônica para algo que cede esse tônus, e no ceder esse tônus a gente restaura a sensação de segurança no corpo, e com o retorno da segurança do corpo, o sintoma pode sair, pode ir embora. Então a respiração ela é uma chave e ela é uma área que vai conectar, e vai ser o nosso referencial de conexão da fisioterapia com a psicologia, né? Da psicologia com a fono, com outras terapias, com a terapia tântrica, com outras terapias integrativas, porque é o corpo mostrando pra gente que tá dando conta de voluntariamente, de espontaneamente, retomar o caminho de puxar e pegar mais vida. Tudo bem? Tem um outro assunto que a gente entraria aqui, que é o assunto do quanto que o nosso sistema psíquico aguenta de vida. E essa regulação do quanto que ele aguenta de vida é feito também pela nossa musculatura. Mas isso aí é um assunto que eu vou deixar para uma outra live, mas que tem tudo a ver também com essa intensidade, com o padrão respiratório da pessoa. Uma pessoa que precisa reduzir a vida no corpo faz isso diminuindo a respiração. Uma pessoa que dá conta de uma grande intensidade de energia e vida no corpo, e aí eu tô falando vida para viver, vida para gozar, vida para buscar o que sonha, para lutar pelos próprios sonhos, para defender os filhos, para fazer aquilo que tem a ver com essa conexão com o próprio self dela, tá? Quanto mais isso tá autorregulado, mais essa pessoa está num processo afirmativo com a vida. Quanto mais isso tá desconectado, mais a gente tem que ajudar, se possível, a reconectar. E a respiração pode ser um dos caminhos. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Conversem agora aqui um pouco comigo, se for possível. Dá um feedback pra mim de como é que vocês estão. Existem muitas formas de acessar o corpo, ter a percepção sutil de perceber que é a grande diferença. Respiração é vida. Ai, respiração é vida. Com certeza. A respiração não é à toa que ela é uma das técnicas que quase todas as meditações usam. A yoga usa, a massagem usa, né? Na massagem vocês vão ver a mesma coisa, gente. Quando o paciente de vocês respira, é porque ele está aceitando aquela terapia para dentro dele, ele está fazendo uma autorregulação do sistema nervoso, ele vai sair dali mais integrado e mais relaxado. Se o teu paciente da massagem, ele vai sair ali, aquele bloquinho rígido sem respirar depois da massagem, e às vezes os pacientes fazem isso, porque vem uma emoção quando eles são tocados, mas às vezes eles não sabem
que eles podem chorar numa sessão de massagem, que eles podem liberar aquela emoção. E aí eles saem com a mesma dor, eles carregam a mesma dor embora. E às vezes ali era um lugar para eles poderem se expressar, né? A Bonita tá perguntando se eu poderia repetir o termo que é tido no senso comum como sendo a origem da endometriose. Eu falei sobre couraça pélvica, e agora, para retomar meu raciocínio, hein, gente? Eu falei de uma contração crônica da pelve, falei de toda a história de vida, de toda a necessidade de contrair, de segurar. Não sei se eu perdi alguma outra palavra que eu coloquei de termo, gente, porque eu tava no calor da aula e não sei se eu perdi. Mas eu falo couraça, a gente estava falando sobre couraça pélvica. Ju, vai ficar gravada, vai ficar disponível aqui pra vocês. Ai, gente, obrigada. A pessoa falando que é a melhor live que viu. Tô me sentindo, sou leonina, gente. Fala isso pra mim, não. Obrigada, gente. Carol, gente, a Carol é físio, uma pessoa maravilhosa, mega sensível, super profissional. Admiro muito o trabalho. A gente tem altos papos, né, Carol? A Carol é minha paciente também, mas eu falo pra ela que não dá pra olhar pra ela só como paciente, porque a gente troca grandes coisas. Olha que legal, a Ju falando que solta as tensões com massagem e respiração profunda. Claro, o nosso mecanismo de autorregulação, né? E muitas vezes tem gente que se organiza através disso. Ju, não vou falar que é a mesma coisa de fazer um processo psicoterapêutico em que você está colocando a respiração numa investigação de si junto com o outro, junto com um terapeuta de confiança. Eu acho que às vezes alguns psicólogos chamam a minha atenção quando eu falo do corpo, eu acho que eles estão super certos, porque é isso mesmo, né? O processo terapêutico, o processo psicoterapêutico que envolve uma psicodinâmica tem uma tendência de ir para um lugar muito profundo. E o toque, os terapeutas corporais, os fisioterapeutas que trabalham com essas práticas integrativas, muitas vezes eles dão todo o contorno dessa autorregulação neurológica para a saída do estresse, para a saída do trauma, muitas vezes, tá? Em algo que o corpo se autorregula sozinho, né? A microfisioterapia tá aí fazendo narrativas muito profundas. Ah, que bonita, Casa Prana. Ela tá sempre presente, né? Obrigada. Eu me identifico demais com seu olhar, com a sua fala. Me sinto pertencente a esse mundo, corpo, emoções, com minhas escolhas profissionais. Que lindo! Para mim, não sei para você, mas para mim foi muito angustiante encontrar um lugar de diálogo para começar meu ponto de partida. Eu tenho aqui muitos alunos, muita gente que foi pela yoga, que foi por outros caminhos, né? Eu fui pela bioenergética e da bioenergética com Alexander Lowen. Eu acompanho agora outros autores. Obrigada, gente. Pode compartilhar, eu agradeço. A Nicole também é leonina, maravilhosa. Adoro, amo leoninas, leoninos. As liberações são de grande valia nos atendimentos. São muito importantes nos atendimentos, mas tão importante quanto liberar é o terapeuta saber a hora de parar para que aquele organismo se autorregule. Respirem isso. Isso é um assunto muito profundo também, não dá para ser muito rápida. Isso aí tá lá no curso depois longo que eu dou. Mas a gente tem um desafio muito grande, que é junto com a teoria e com a experiência que a gente vai adquirindo, os corpos, eles têm limites diferentes. Tem gente que precisa de 10 minutos, tem gente que vai precisar de 30, 40, 50. E cabe a gente, às vezes, perceber esses sinais do quanto tá bom para a pessoa. E aí, mais um motivo dessa aula de hoje, né? Dessa live de hoje. A respiração vai ajudar a gente a entender isso, tá? Porque enquanto a pessoa tá respirando num ritmo mais fluido e integrado, ela tá presente ali. Se ela começa a dissociar, porque ficou demais para ela, automaticamente ela vai
cortar aquele ritmo respiratório e ela vai fazer uma respiração mais restrita, mais profunda, que muitas vezes a gente quase não vai conseguir ver. Parece que você tem que colocar o espelhinho ali para ver se a pessoa tá respirando ou não, tá? Ai, que legal! Como educadora física e do movimento é a Vanessa. A bioenergética pode me auxiliar? Eu tenho muitos alunos da educação física, né? Porque é a galera que já está trabalhando de um jeito integrativo, né? Eu escutei uma vez no Congresso de Práticas Integrativas e Complementares, lá em Natal, o professor Marcelo. E, gente, eu tenho um problema com o sobrenome dele. Piesoli. Eu acho que é Piesoli. Ai, gente. Que ele é um professor de filosofia de alguma faculdade federal. E ele trouxe pra gente um trabalho lindo dele, em que ele coloca a psicologia corporal do Reich como base para a gente entender as práticas, entender e discutir as práticas integrativas e complementares. Porque as práticas integrativas e complementares, né, as diversas meditações, liberações somáticas, etc, 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 elas vêm de escolas muito distintas, né? Às vezes de continentes completamente diferentes, cosmologias totalmente diferentes. E às vezes vira uma salada que até para o profissional é muito difícil dele se organizar e saber o que aplicar, né? E a psicologia... Desculpa de novo. E a psicologia corporal, ela dá uma base científica porque ela olha para a autorregulação do corpo. E na autorregulação do corpo, a gente está lendo o sistema energético, que não é um sistema místico aqui é um sistema corporal. Para a psicologia corporal, a energia é lida no corpo. Olha que coisa linda! Para a gente parar com esse papo de que emoção é viagem, energia é viagem. Não, energia é se você está respirando vivo, gerando ATP, fazendo contração muscular, com o músculo alimentado por energia e metabólitos ou não. Tá? Prana tem a ver com isso. Bloqueio de prana tem a ver com isso. Bloqueio de chi tem a ver com isso, né? Então, para todo mundo que é terapeuta, educador físico, né? Vocês trabalham diretamente em cima dessa musculatura. Eu já travei uma vez a minha torácica, porque eu tinha terminado um relacionamento, eu tava péssima, arrasada. E aí ela era fisioterapeuta até. Numa aula de pilates, a mulher foi lá e abriu meu peito. Ela foi corrigir meu ombro, abriu bruscamente meu peito e eu tava em estado de fechamento, em luto, muito triste. E na hora, assim, pegou minha torácica, aí foi aquela combinação maravilhosa, né? Eu tava deprimida, em luto e bloqueou minha respiração. Foi assim, umas 2 semanas para eu sair daquele padrão agudo de dor, sem conseguir respirar e sem conseguir chorar, o que era pior, né? Na época eu ainda não conhecia a bioenergética. Então, sim, é bem interessante esse encontro, né? Ok. Às vezes a tela pra mim aqui fica um pouco confusa. Legal, gente. Quantas reflexões, né? Denise, querida. Carol. Casa Prana. Sinto que só o movimento não provoca mudanças. Então, Vanessa, mas olha só, movimento automático não produz mudança, movimento consciente produz. E a respiração, olha, nossa, a respiração, né? Em quantos exemplos ela entra, né? Por isso que ela veio hoje. E a respiração, ela transforma um movimento mecânico num movimento automático, num movimento consciente. E aí eu falo para os meus alunos, não tem uma caminhada que eu dou em volta do lago, perto da minha casa, que não vira para mim uma experiência de aprofundar o meu contato comigo mesma, com o meu corpo, com as minhas tensões. E com as minhas tensões, quando eu identifico as minhas tensões, eu me pergunto, mas por que eu tô tensa aqui? E aí disso vem as minhas questões emocionais, e às vezes a gente vai ver que a gente tá tenso por questões que a gente não tem controle, etc. Por questões que já passaram, já acabaram, etc, etc, etc. Então ela traz consciência. E aí um movimento consciente cura. E aí tem um passo para além do movimento consciente, que a gente não falou hoje, vai ser também para outra live, mas que eu coloquei hoje bem rápido no story, para além do resgate da função,
a gente precisa ficar maduro no restabelecimento da expressão. O ser humano não é um robô que tem que ter função. Ele é um ser com emoção, com sentimento, com história de vida, que teve uma expressão corporal bloqueada. A expressão é a minha emoção de amor ou não que foi impedida. Então eu preciso restaurar o meu movimento, restaurando a minha expressão. É aquilo que o artista faz. Um corpo cheio de vida é um corpo gracioso. Ele é um corpo, você não precisa saber dançar balé, mas o seu andar é gracioso. Lowen fala muito isso. E é esse tema que eu acabei de falar, é o tema que ele discute naquele livro A Espiritualidade do Corpo que eu falei pra vocês. Então ele vai falar de uma experiência somática, ele não tá falando de uma experiência metafísica, tá? Pode acessar depois. Muito legal, mas muito legal sua colocação, Vanessa, é muito legal isso. Negar a energia do corpo é não querer mergulhar na autorresponsabilidade. Ai, então, né? Mas é que a gente, às vezes, não ensinam a gente a ter consciência da gente, né? Porque se a gente tem consciência da gente, a gente vai saber dar limite. E aí a gente não tem uma cultura que ensina a gente a dar limite, com muita consciência, né? Hoje em dia as coisas estão melhorando, mas não sei quantos anos você tem, né? Eu tô com 42. Na minha época, não ensinava muito a criança a dar limite. A gente ensinava muito a criança a obedecer limite. E isso desencadeava aí a longo e médio prazo uma série de encouraçamentos, né? Fico sentindo que culturalmente existe um fortalecimento, a infantilização em querer eterno de cuidados delegados. Perfeito, né? E a infantilização, ela tem a ver, né? Ela tem a ver com essa cultura narcísica que é absurdamente infantil, né? Mas ela tem a ver com esses históricos de filmes românticos em que a gente foi construída nesse amor ideal e tem uma palavra, né, para falar sobre esse amor ideal. Ele não é inquestionável, é aquele lá que não quebra nunca, esqueci o nome da palavra. E aí a gente vai entrando numa fantasia infantil e a gente se casa numa fantasia infantil e a gente ensina os nossos filhos a perpetuar ideais românticos completamente desconectados do próprio corpo, né? E não vai conseguir dar limite também, né? A infantilização é uma questão cultural mesmo. Espiritualidade do corpo. É lindo o livro, é pura psicologia corporal, tá, gente? Ai, legal, Físio. Pele negra, Nai, que linda! Obrigada, obrigada. Incondicional, obrigada, bonita, incondicional. Tá? Gente, obrigada pela presença. Esse romantismo que vem corroendo tudo dentro de um espaço interno totalmente diferente desse estado. A gente fica quase que sem chance de conceber o mundo de outras formas, né? E aí a gente tem mulheres e homens de 50 anos de idade, ainda na expectativa de resolver insatisfações dos 5, né? Dos 5 anos, né? Não vai rolar. E o corpo sofre e o corpo aparece, e as couraças estão ali sustentando esse padrão de resistência, tá? Então a gente tem que restaurar a pulsação, a gente tem que restaurar a respiração, a gente tem que restaurar a expressão do corpo, a expressão legítima dos sentimentos, né? A gente tem um belo trabalho pela frente, né? E aí é muito bom estar aqui falando de tudo isso com vocês, né? Porque durante muito tempo esse aprendizado para mim foi solitário, então poder hoje estar aqui falando isso com profissionais de saúde, falando isso com fisioterapeutas, para mim é uma realização que há 20 anos atrás eu não podia nem conceber isso, né? Obrigada, gente. Gente, quero chamar vocês aí para o workshop de sábado, tá bom? Ele é um workshop que chama Fisioterapia Bioenergética, é um projeto que eu tô tocando há muito tempo. E ele é um projeto que eu vou falar. Tá todo mundo me perguntando se é só para fisioterapeutas. Qual é a questão? Esse assunto de coraças musculares,
ele tem muitas questões psíquicas e a gente acaba passando muito rápido nas anatomias e nas biomecânicas. E aí o fisioterapeuta ele precisa às vezes de uma visualização corporal mais nítida para que as questões emocionais depois façam sentido. Eu tenho que inverter um pouco a lógica quando eu estou dialogando com os fisioterapeutas. E aí esse curso, ele é um curso que vai trazer o assunto das couraças, de cada uma das couraças, mais focado no corpo do que na psicodinâmica. Vou também falar da psicodinâmica, por isso é o curso, mas a gente vai se dedicar um pouco mais à questão postural, corporal, tá? E aí a minha resposta para vocês é, se você tem uma base de anatomia, se você tem uma base de movimento corporal, você é muito bem-vindo. Se você não tem uma base e quer uma explicação do começo, as lives que estão no YouTube, eu acho que elas podem ser um pouco mais produtivas, tá? Vocês não vão se sentir assim atropelados de repente por tanta informação, tá? Mas fica aí a critério de vocês. Eu tenho um projeto pessoal como fisioterapeuta, é um sonho muito grande que eu tenho. Eu tô tentando fazer aí um doutorado, um projeto de doutorado para isso, que é essa questão de falar sobre coraças musculares, psicologia corporal com fisioterapeutas. Porque eles precisam, a gente precisa desse cuidado quando a gente está dentro do consultório. Ai, que linda, Carol. Como é bom não estar mais solitária nesse caminho lindo. Estaremos juntas no workshop. Ai, Carol, que delícia, né? Porque você sabe também muito bem o quanto que eu já me senti solitária nesse sentido, né? E aí realmente não tá solitária para poder falar das emoções que estão aqui na musculatura, que estão estruturando aí as nossas couraças. Para mim é muito importante mesmo, tá? De verdade. Gente, agradeço muito a presença de vocês. Eu vi que teve alguém que acabou de chegar e a gente está encerrando, mas essa live vai ficar disponível. Osteo Shop Oficial. Vai ficar disponível aqui no Insta. Convidem, por favor, os amigos, os conhecidos, os fisioterapeutas, porque eu preciso, tá, gente? Fazer esses cursos rodarem é importante para mim profissionalmente, tá? Como estudante de fisioterapia, me sinto agraciada, uma verdadeira bênção poder te encontrar. Pô, gente, vou tentar participar desse workshop. Que bacana, gente. Agradeço muito mesmo a presença de vocês. Sábado, das 9 horas às 1 hora da tarde. Talvez a gente fique um pouco mais, não sei como é que vai ser o nosso ritmo. Vou dar um intervalinho pra gente tomar uma água, ir no banheiro, comer alguma coisa no meio do processo. Vai ser pelo Google Meet, as inscrições estão pelo Hotmart, tá? Então vocês vão fazer inscrição pelo Hotmart, o pagamento é feito lá, tá R$180. E aí eu tenho uma lista de todos vocês, eu vou colocar um grupo, depois que eu tiver essa lista de WhatsApp, eu vou mandar o link da aula por esse link, tá bom? E quem não puder participar, gente, olha, eu tô produzindo bastante material, tem bastante aula gratuita aqui, tá? Vai ficar gravado, disponibilizado na plataforma Hotmart, tá bom? Mais pra frente aí, esse material ele vai contribuir aí para outros cursos também, tá bom? Então, gratidão pela presença de vocês. As inscrições estão na bio, tá? Lá na bio tem um linkzinho, tá? Cris, você acabou de chegar, a gente está encerrando, mas a live já vai entrar agora aqui. Foi bem rica, bem intensa. Agradeço a presença de todo mundo. E eu encontro vocês, então, sábado, 9 horas da manhã. Uma gratidão, beijo grande. Convidem os amigos, por favor, gente. Tá bom? Beijo grande. A gente vai encerrar. Até sábado.